Oi, gente! Finalmente eu tô aqui pra gravar esse vídeo. Se você já me segue no Instagram, você já conhece a Marina de hoje, mas muito dificilmente você conhece a Marina de alguns anos atrás. Apesar de eu já ser uma garota católica que fala de rotina, de fé, eu senti que eu precisava trazer um vídeo mais longo aqui pro YouTube, contando passo a passo o meu processo de conversão, que é uma coisa que pouca gente sabe, ou muita gente sabe, as pessoas não sabem direito do backstage do que aconteceu. E é uma história que eu me orgulho muito e que eu sei que pode servir pra muita gente. Então hoje eu quero compartilhar com vocês como eu saí de uma vida completamente vazia e desregrada pra encontrar o único amor que realmente preenche o coração. É isso. Pega um café e vem comigo. Eu cresci numa família católica. O meu pai é o homem mais devoto que eu já conheci em toda a minha vida, assim. A relação dele com Jesus, com Maria, é muito bonita, assim. Só que por um tempo eu tinha uma certa rejeição dessa devoção e dessa fé dele. Eu não acreditava, eu via Jesus como alguém muito distante e assim, que talvez nem existisse direito, não dessa forma milagrosa que eu acredito hoje. E eu tinha uma raiva interna dessa fé do meu pai. Eu era mais ou menos uma jovem mística, eu acreditava em qualquer coisa que não envolvesse a fé católica, ou melhor, que não envolvesse Jesus. Nessa época, a minha vida era um caos, eu tava na adolescência, eu recebi diversos diagnósticos, diversos transtornos diferentes que hoje em dia eles se diluíram no meu estilo de vida, na minha rotina, porque eles eram, na verdade, reflexo daquilo que eu tava vivendo. Eles eram reflexo daquele meu deserto interno. A minha vida era ir pra festa, bebida, amizades que não eram boas, amizades que não eram boas companhias e que, na verdade, estavam ali comigo só pelo ambiente que eu tava inserida. Nessa época também eu mudava de faculdade como quem mudava de roupa. Eu saí e entrei na faculdade de moda diversas vezes. Porque no fundo, eu sabia que nunca tinha deixado de me chamar. Mas aí eu fiz administração, fiz psicologia, fiz cursinho, fiz muitas coisas pra tentar preencher esse vazio interno que eu sentia. Tentar entender qual que era a minha missão na Terra. Porque, sinceramente, nessa época eu não tinha propósito nenhum. Eu me sentia exatamente como um hamster, tipo, que corria numa rodinha, 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 rodinha e voltava sempre pro mesmo lugar. A Taylor Swift tinha até uma música sobre isso que chama This Is Me Trying, e eu me vejo, assim, por anos na minha vida, assim, nessa situação. É algo que é muito doloroso, mas ao mesmo tempo eu fico muito feliz de ter conseguido sair disso. O ponto da minha ruptura foi numa noite bem comum, na verdade. Foi mais um dia que eu saí pra uma festa, bebi, briguei com os meus amigos. Toda aquela coisa que sempre acontecia e que já era rotina pra mim. Era a única rotina que eu tinha, na verdade, era ter certeza que ia chegar o final de semana e eu ia viver como uma pessoa completamente, uma pessoa desorientada, assim. Essa é a verdade. Bebi muito e eu cheguei em casa, eu tava muito cansada de mim, da minha vida, do jeito que eu tava levando as coisas. E eu simplesmente falei pro meu pai: eu não quero mais morar aqui. Eu acho que essa cidade é o problema, as pessoas daqui são o problema. O que é muito engraçado, né? Porque a culpa nunca era minha. A culpa nunca era do jeito que eu tava lidando com as coisas. A culpa nunca era as atitudes que eu tava tomando, nunca era minha. Então o problema eram sempre as companhias, os meus amigos, a cidade que eu tava inserida, talvez a faculdade, ou o trabalho, ou não trabalho. Era sempre um problema externo. Então eu falei assim: não, pai, eu vou pro Peru. Agora, se vocês perguntarem por que eu ia pro Peru, eu também não sei. Mas eu falei que eu ia, que no dia seguinte eu já ia arrumar minhas coisas, que eu não ia ficar em casa, que nada servia mais pra mim. E meu pai, o cara mais paciente e mais iluminado pelo Espírito Santo que eu conheço, simplesmente pegou e falou assim: tá bom. E ele não discutiu comigo. Ele sabia também que discutir comigo naquela situação não ia adiantar nada. Então ele simplesmente pegou e foi dormir. No dia seguinte, antes sequer que eu pudesse levantar, ele acordou e falou assim: filha, vamos na missa? Naquele estado que eu tava, eu não podia ter outra atitude se não aceitar. E eu aceitei. E aí, nessa manhã, eu vivi meu primeiro sobrenatural de Cristo. Eu fui na missa e a homilia conversou muito comigo. Eu não lembro exatamente sobre o que falava na homilia, mas assim, eu senti que realmente tinha algo pra mim, sabe? E desde então eu não parei mais de ir na missa. O início da minha conversão foi muito difícil para eu conseguir entender a fé católica. Eu tinha muitas divergências políticas e sociais. Então quem me aproximou da igreja, na verdade, foi o padre Júlio Lancelotti, porque eu gostava muito do viés social dele. Eu sempre fiz muito trabalho voluntário, eu sempre fiz trabalho voluntário com pessoas em vulnerabilidade social, em situação de rua. Então realmente foi algo que me encantou no primeiro momento. Então foi algo que me trouxe muito para a igreja católica e me trouxe muito para perto de Jesus. Ao longo desse tempo, eu fui conhecendo outras vertentes. Eu fui crescendo na fé.
Eu comecei a fazer direção espiritual com o Padre Paulo Ramalho, que eu faço direção espiritual com ele até hoje, assim, é muito especial, é muito importante pra mim. Foi algo que realmente me moldou muito na fé por alguns motivos. E eu acho que o principal deles é que você tem ali um padre pra te tirar todas as dúvidas que você tem. Porque no início do processo de conversão, e honestamente, no meio, no final, eu acho que você sempre vai ter muitas dúvidas. A gente vai estar sempre uma constante evolução na fé. Então, pra mim, é muito importante ter esse acompanhamento de perto, de alguém que eu gosto e confio tanto. Outro ponto importante da minha fé foi quando eu li Confissões de Santo Agostinho. Eu me identifiquei muito com Santo Agostinho, assim, pela vida que ele levava antes, pelo amor dele para com Cristo e o jeito que ele desenvolveu esse amor, sabe? A honestidade que ele tinha, a vulnerabilidade com que ele falava com Deus. Era muito, muito, muito lindo. E eu me identifiquei extremamente com ele. Eu acho que isso também, de certa forma, me aproximou muito da Igreja Católica. Porque, como eu estava na faculdade de filosofia, de psicologia, eu adorava estudar filosofia. Então, saber que tinha uma pessoa tão inteligente, um doutor da Igreja Católica, que tinha tantas informações ali ao meu dispor, foi muito importante. Por fim, mas não menos importante, eu fiz a minha iniciação cristã, eu fiz a minha crisma, e foi muito, muito, muito importante, porque eu já tinha a minha primeira Eucaristia, então a minha primeira catequese foi muito nova. E eu tive a oportunidade de retomar mais velha e realmente fazer total proveito daquelas aulas que eu tive durante aqueles 6 meses. Então, realmente, isso também me ajudou muito a me aprofundar na fé. Sem contar os amigos, as pessoas, as companhias que eu desenvolvi nesse meio do tempo. Eu acho que Jesus me apresentou para os amigos dele. E é muito legal você ter esse tipo de conversa com pessoas da mesma crença e da mesma idade ali, do mesmo ciclo social que você tem. Tem uma pergunta que sempre me fazem, é tipo, nossa, Marina, você é uma menina tão inteligente e tal. Você não teve nenhuma decepção com a Igreja Católica? E eu vou te falar, eu tive sim. Não com Jesus. Jesus nunca me decepcionou. Aliás, eu me sinto muito bem cuidada. Ele é muito pai de menina comigo. Mas eu tive decepções com algumas pessoas dentro da igreja. Mas o último livro que eu li no Clube do Livro, do grupo de jovens que a gente participa, foi Cartas do Diabo ao Seu Aprendiz. E fala exatamente sobre isso. Como o inimigo tenta usar dessas pessoas para afastar a gente do sagrado. Então, para mim, hoje em dia, o mais importante de tudo é permanecer. Hoje a minha vida é completamente mais leve. E não porque os problemas sumiram. Na verdade, eles continuam aqui. Só que agora eu não tô mais sozinha. Eu tenho um amigo, um pai para compartilhar comigo as minhas dores, para ajudar a segurar a minha cruz e para me amparar nos momentos mais difíceis. Às vezes é tão bom assim eu poder chegar em casa e poder ter aquele meu momento de silêncio com Deus e conversar com ele, contar o que aflige o meu coração. E ele fala comigo, tipo, eu sei o que tá acontecendo e eu sei que vai ficar tudo bem. Porque sempre ficou e sempre vai ficar, porque agora eu tenho o tesouro mais importante de toda a minha vida. Nesse processo, eu adquiri muita autorresponsabilidade. Eu parei de culpar as outras pessoas, o governo, os meus amigos, os meus pais. E agora eu sei que a verdade é que tudo depende de mim e de como eu reajo e como eu ajo com as coisas. E o mais incrível de todo esse processo é que eu continuo sendo eu. Eu continuo sendo a Marina. Tagarela, espivitada, meio doida. E Jesus me ama exatamente desse jeito. Eu acho que a parte mais importante do meu processo inteiro de conversão foi conseguir chegar aqui hoje e ter certeza que o meu jeito não me afasta de Deus. Inclusive, ele pode me aproximar e muito. Deus que me deu essa personalidade, é só eu direcionar ela pro bem. Agora, um outro milagre é que o meu quadro depressivo simplesmente sumiu. Eu tô no exame das medicações e não querendo dizer que, Jesus que curou tudo e que os médicos não são importantes. Eu não sou uma negacionista da medicina. Definitivamente não. Mas foi muito importante, eu sinto que Jesus me colocou no lugar certo, com as pessoas certas, com os profissionais certos, para conseguir me guiar no caminho que eu tô hoje. De muito tempo eu decidi dar esse testemunho, porque eu vejo muitos jovens voltando para a igreja e eu vejo muito deles se perdendo a personalidade também. E eu acho que é muito importante a gente reconhecer quem a gente é, quem Jesus quer que a gente seja, os nossos dons, os nossos princípios, e sempre trabalhar as virtudes dentro disso pra gente ser o melhor de nós mesmos, e não cópias um dos outros. No começo eu perdi muito a minha identidade, faltava pra mim referência de pessoas sociais. E eu quero ser essa pessoa pra vocês. Eu continuo tendo hobbies, eu continuo tendo amigos, eu continuo tendo uma vida social super ativa. E é isso. Eu quero mostrar pra vocês que tá tudo bem você gostar de Jesus, mas tá tudo bem você também ter uma mente completamente inquieta. Se você se sentiu tocada pelo meu testemunho, comenta aqui embaixo. Ou me segue no Instagram, me manda uma DM lá. Vamos conversar. Eu tô aqui pra ajudar vocês e me descobrir também. É isso. Um beijo.